Continuando aí o nosso estudo sobre a carta aos Romanos, capítulo 1, agora a partir do versículo 5, tá bom? Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé, e vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. Olha só, por intermédio dele quem? De Jesus Cristo, que é o que o apóstolo Paulo está falando, principalmente no versículo 4, a respeito do Senhor Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, que eu disse a você na parte anterior, que é o motivo da nossa fé, a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça. Sabe o que significa a palavra graça? Significa favor. Então, por intermédio de Jesus, Jesus intermediou, Jesus se colocou entre nós e o nosso Deus. E por causa desse intermédio de Jesus, por causa dele se colocar e por causa do seu nome, porque é o Filho de Deus, é Jesus, que significa o Senhor salva, recebemos graça, recebemos favor. Agora o apóstolo Paulo, ele começa justamente a mostrar dentro desta carta aos Romanos o que é graça, por que da graça, qual o motivo da graça. E muitas pessoas, quando se fala da graça, infelizmente acaba banalizando, tanto no seu entendimento, quanto passa a julgar. E muitas dessas pessoas não estão usando a sua fé, não estão crendo, e por isso devemos abrir o nosso entendimento. Eu gostaria que você estudasse essa carta comigo, ou que você estude ela até sozinho. Talvez você diga assim, não, vou parar de estudar aqui, porque ele falou de graça e eu não concordo com a graça. Então que você estude separado, só você e Deus, e você leia as cartas, o Novo Testamento, as Boas Novas, e você medite toda vez que você ler algo como isso aqui, ó. Recebemos graça, recebemos favor e apostolado para chamar dentre todas as nações. Então agora não é só o judeu, tá? Para chamar dentre todas as nações um povo para obediência. E essa obediência que deriva de quê? Da fé. Então não é uma obediência que deriva da lei, por exemplo. Não é uma obediência que deriva do merecimento, da meritocracia. Não é. É uma obediência que deriva da fé. Então, esta fé, ela produz uma obediência. Obediência ao quê? Ao crer no plano de Deus que está aqui explícito, sendo colocado pelo apóstolo Paulo. É uma revelação dada por Deus. A Bíblia é uma revelação dada por Deus. Então, observe você que recebemos graça, então recebemos favor. Medite o que é um favor. Se você chega num local, você está atrasado, por exemplo, um banco, e aí existe uma pessoa lá na fila do banco que diz assim para você, deixa a sua conta aqui, que eu vou pagar a sua conta. Aí você diz aqui, toma aqui o dinheiro. Eu falo, não, vou te fazer um favor, vou pegar a sua conta e eu mesmo vou pagar a sua conta. Vou te fazer um favor, você não me deve nada, nada. Então isso é um favor, isso é uma graça. Entende? Jesus fez a mesma coisa. Ele pegou a minha conta e pagou lá na cruz do Calvário. Ele pagou minha conta e pagou a sua conta. Ah, então já que ele pagou minha conta, eu posso fazer mais contas e não pagar?
Isso aí nós vamos falar mais na frente, tá? Porém, você recebe graça que deriva da fé, obediência que deriva da fé. Então você olha para Jesus e você crê que ele pode fazer isso. Ele pode derramar graça sobre a sua vida. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 11. A fé é a certeza do que esperamos. O que você espera? Você espera graça, favor de Deus. Você espera merecimento por aquilo que tu faz. Você espera que Deus vá lhe derramar favores porque você é obediente à lei e você faz tudo certinho. E aí eu quero que você lembre daquele rapaz que chegou até Jesus e perguntou o que ele poderia fazer para herdar o reino de Deus, já que ele obedecia todos os mandamentos. Jesus disse que ele poderia vender tudo que tinha, dividir entre os pobres e seguir a ele, ok? É muito fácil falar isso aí do jovem que não fez, mas e cada um de nós, se estivéssemos ouvindo isto e dizendo a ele, ó, eu tenho cumprido tudo, eu cumpro todos os mandamentos, eu sou muito obediente, eu sou muito certinho, eu sou uma pessoa que faço tudo correto, faço tudo certo. Isso aqui não é uma apologia que a pessoa faça as coisas erradas, não. Mas nós estamos adentrando aqui nesses estudos bíblicos, aprofundando nas Escrituras Sagradas, justamente para que você deixe de conflito e passe a crer tão somente em Jesus. Pare de crer na sua meritocracia, pare de crer na sua bondade, pare de crer no seu coração. Olha, as pessoas que acreditam na sua própria bondade, sabe o que acontece? Quando eles veem um ente querido, um parente, que Deus vai lá e recolhe, eles ficam revoltados, eles acham injusto. Quando eles perdem um emprego, eles acham injusto, porque eles são certinho e o coração deles é muito bonzinho. Olha, quando eles pegam um resfriado, mas isso não pode, porque eu sou muito bonzinho, eu cumpro todos os mandamentos. Olha, a Bíblia está dizendo que recebemos graça, favor, por intermédio, então não é mérito meu, não é mérito seu, por intermédio dele e por causa do seu nome, não é por causa do meu nome, não é por causa do seu nome, não é por causa do nome da sua igreja, não é por causa do nome do seu cargo, não é por causa do nome da sua profissão, e não é por causa que todo mundo olha para você e vê que você é bonzinho. E da mesma forma, eu estou falando com você que é malzinho de coração. O Senhor Jesus tem graça sobre a sua vida. Você não morreu porque ele derramou graça, você está protegido porque ele derramou graça, você ganha dinheiro porque ele derramou graça. Agora, você tem que reconhecer que é por intermédio dele. E existe aqui, um chamado dentre as nações um povo. Um povo tem uma característica, um povo tem uma nacionalidade, um povo tem uma identidade, um povo tem uma língua e um povo tem um governo. Então você tem um governo, você tem uma característica, você tem uma nacionalidade que é cidadão do céu e você é chamado para obediência que deriva de onde? Da fé. Obediência que deriva da fé. Eu devo crer. E vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. Então você, meu querido, está chamado. Eu convidei você para fazer esse estudo, independente de você ser evangélico, independente de você ser crente, que você seja espírita, católico, sem religião, ateu, desviado, evangélico, crente, nós estamos estudando as Escrituras Sagradas. E eu ainda, além de estudar as Escrituras Sagradas,
Eu falei aqui para você, olha, que nós temos aí usado o site Bíblia Hub, Bíblia HUB, que se escreve, tá? Procura aí no seu site de busca e você vai encontrar esta Bíblia. Tem várias versões aqui, ó, pode procurar aí, aqui que se escreve, ó, Bíblia Hub. Não gosto de King James atualizado, usa Almeida. Não gosto de Almeida, use inglês. Não gosto de inglês, use o hebraico. Enfim, usa a Bíblia, compara uma com a outra. Compara aqui, ó, King James com João Ferreira de Almeida atualizado. Por aí vai, tá bom? Mas estude a Bíblia com o coração aberto para aprender o plano de Deus. Deus tem um plano para você. E vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. Você tem um chamado de pertencer a Ele, ó. Eu pertenço a Jesus. Eu faço parte de um povo. Eu faço parte de uma nação. A todos os que estão em Roma, amados de Deus. A carta de Paulo era destinada a Roma, tá? Interessante. Olha, o disco católico é bem-vindo. Procure, querido, saber a respeito da cidade de Roma. Procure saber a respeito do apostolado em Roma. Estranhamente, será se Paulo iria escrever uma carta aos romanos sem citar o apóstolo Pedro? Se Pedro, então, estava ali cumprindo um apostolado em Roma? Porque Pedro, ele foi chamado para ser um apóstolo entre os judeus e Paulo entre os gentios. Então Paulo estava sendo chamado para anunciar as nações e Pedro chamado para anunciar entre os judeus, tá? Então vamos lá, todos os que estão em Roma, mas faz um estudo aí sobre Pedro. Amados de Deus, convocados para ser de santos, que significa separado, santidade. Santidade porque Jesus é santo, mas não é por meritocracia, tá? É por fé. Graça e paz a vós, da parte de Deus e do nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Paulo quer ir à igreja em Roma. Olha só, Paulo não está em Roma, mas ele quer ir à igreja em Roma, mas ele não faz nenhuma menção a Pedro na carta. Ele faz a outras pessoas que a gente vai ver durante o estudo, tá? Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo. Paulo sempre apontando para Jesus. Querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Já há meses, talvez anos, que eu tenho orado, eu tenho buscado, eu tenho estudado, eu tenho sido ministrado para apontar a fé, o foco para Jesus. Estou hoje usando a internet para estar junto com você nesse estudo. Mas escute bem. O plano de Deus revela Jesus. Tudo é mediante Jesus. E o que nós observamos hoje no meio cristão é que se fala tantas coisas, tantas e tantas coisas. Defesa da placa da igreja, defesa da linha teológica, defesa se é lei, se não é lei, defesa se o nome está certo ou está errado de Jesus. E o nome, ele tem um significado. Jesus significa o Senhor salva. Se você for pegar aí no hebraico, a tradução, o significado é o Senhor salva. Se você for no inglês e chamar Jesus, o Senhor salva. Eu não sei como é que fala Jesus em chinês, em mandarim, significa o Senhor salva. Então temos que apontar para Jesus. Milhares de vidas estão se perdendo. Milhares de vidas estão sendo abandonadas. Milhares de vidas que são fracas na fé. Estão confusas. Estão irritadas. Milhares de vidas estão sendo obrigadas a entrar num mecanismo de meritocracia. Milhares de vidas estão sendo chamadas a cumprir
todas as leis e não tem ser humano que consiga cumprir todas as leis, depois enfrenta um conflito, uma crise. Puxa, eu acho que hoje choveu e eu saí sem guarda-chuva porque eu pequei. Pequei ontem e não me lembrei do pecado. Meu querido, olha, mediante Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós devemos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Por favor, pare de entrar em discussões que não levam a nada, que não edificam, que não apontam para Jesus. Ok? Por todos vós, porquanto em todo mundo é proclamada a fé que demonstrais. Querido, Roma passou, o cristão em Roma, o cristianismo em Roma, foi perseguido de tal forma. Nero tocou fogo na cidade e culpou ali o povo de Deus. Imagina que perseguição. E eles ali, mantiveram-se na fé. O mundo é proclamada a fé que demonstrais. Meu querido, nós estamos no mundo. E no mundo jaz o maligno. No mundo nós podemos passar circunstâncias que vão exigir uma resistência de fé. E nessa resistência de fé, a nossa pátria, o nosso endereço não é aqui. A nossa morada é o céu. Então deixa eu te falar uma coisa. Você que está fraco na fé, olhe para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Você que está em conflito, porque não conseguiu cumprir todas as leis do Velho Testamento, olhe para Jesus. Olhe para Ele, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e diga, mediante Jesus Cristo, é por intermédio de Jesus, está aqui, o apóstolo colocou, com poder foi declarado Filho de Deus pela ressurreição dentre os mortos, por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça. Você pode fazer essa oração, por intermédio de Jesus, eu recebo graça, eu recebo favor, eu recebo aquilo que eu não mereço, eu recebo por causa de Jesus, e quando você receber, você vai agradecer a Jesus. Olha, mediante Jesus Cristo, você que está em conflito, é por Jesus, aceite isso, use agora, olha, obediência que deriva da fé. O que a fé está dizendo para você? Convicção que foi mediante Jesus Cristo, ok? Deus, a quem sirvo, deixa eu voltar aqui. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho. Você crê em Jesus? Então as boas novas de Jesus, a nova aliança. Olha, eu leio, eu ministro, eu estudo a velha aliança. Mas escute uma coisa. Existem as boas novas. Evangelho eu falei para você. No inglês significa gospel, ok? No português, boas novas. O evangelho de seu Filho, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho. Por quê? Porque o seu Filho, Jesus, é a revelação de Deus. Revelação de Deus é Jesus. Olha, Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, separado para as boas novas de Deus, o qual ele havia prometido. Então, não está desconecto o Novo do Velho Testamento. Ele havia prometido anteriormente, por meio dos profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho. Já está apontando para Jesus. O mesmo Jesus que João Batista e o povo que estava perto de Jesus ouviu uma voz vinda do céu. Este é o meu Filho amado. Ele mesmo, Jesus. Ok? A quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho. É minha testemunha de como sempre me recordo de vós, em minhas orações, e rogo agora pela vontade de Deus, seja aberto o caminho para que enfim eu possa visitar. Então Paulo queria visitar a igreja em Roma, queria visitar a comunidade messiânica, como está escrito na Bíblia hebraica, comunidade messiânica, a igreja que significa casa, tá?
que vem aí da palavra Beit. Beit, que significa casa. Inclusive tem uma figura lá na língua hebraica, tem uma figura de Beit, Beit-side. Então, Beit significa casa, nós somos casa, nós somos Beit, Beit de Deus. E a igreja é a reunião dessas casas, ok? Para a comunhão, para a plenitude. Então vamos lá. É minha testemunha, como sempre me recordo de vós, em minhas orações, e rogo que agora pela vontade de Deus. Então Paulo, homem de oração. Paulo, homem de oração, porque Jesus Cristo, humanamente, homem de oração. Paulo, homem de oração, Jesus, homem de oração. Então eu pertenço a Jesus, eu devo procurar fazer o que ele faz. Por causa de mérito? Não, por causa da fé. Eu devo fazer o que Jesus faz por causa de ser bonzinho. Eu sou bonzinho, então eu posso servir Jesus. Não, é por causa da fé. Então eu tenho que procurar. Se eu pertenço a ele, vai existir aí uma mescla, tá? Entre eu e Jesus, entre Jesus e eu. Entre você e Jesus e você, tá bom? Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho. É minha testemunha de como sempre me recordo de vós. Então Paulo trazia em recordação o povo. Olha que maravilha. Recordação de vós. Queridos, eu sempre trago na memória. Algumas pessoas vão vindo durante os dias e eu vou dizendo para o Senhor, estou com saudade, oro no Espírito, falo com Deus. Então isso aí é uma comunhão. Então nós devemos orar. E Paulo estava pedindo que o caminho fosse aberto. Coloque em oração o que você precisa. Vou terminar essa parte aqui do estudo agora falando isso. Coloque em oração agora o que você precisa, por intermédio de Jesus. Coloque na sua oração que você recebe a graça, o favor, aquilo que você não devia merecer. Ah, não mereço, mas eu recebo. Eu não mereço, mas eu recebo a graça que vem dele. Coloque diante de Deus as direções da sua vida. Olha, Deus, seja aberto o caminho para que, enfim, eu possa visitar. Paulo queria estar junto, está enviando uma carta aos romanos, mas ele queria estar junto, tá bom? Eu tenho um material adicional no nosso site. Para esse material adicional, você tem que fazer o login, até para mim te conhecer um pouco mais, a gente interagir, ok? Fica tranquilo, sou pastor, não vou ficar pedindo dinheiro para você, quero abençoar a sua vida, porque é um chamado, mas no nosso site, se você quiser, é voluntário, quiser fazer oferta, nós estamos fazendo a obra, nós estamos proclamando, nós estamos aí mantendo o site no ar, nós estamos aí atendendo algumas vidas que tenham necessidade durante a pandemia, enfim, fica livre para você, tá bom? Mas você que vai usar o material adicional, é porque ele está numa plataforma, eu preciso que você me mande aí seu e-mail e a gente vai encaminhar um e-mail para você, conhecer um pouco mais você, de qual igreja você é, se você está em igreja, não está, se você precisa de um acompanhamento, se não precisa, enfim. É fazer aquilo que Deus nos chamou, tá bom? E Deus me chamou para isso. Eu sou pastor e pastor cuida de vidas. E eu sou cuidado também por outras pessoas, tá? Então isso aí é a igreja em movimento, a igreja do Senhor. A gente cuidando um do outro. E dentro desse cuidado, época de pandemia, respeito você que está na sua casa, respeito você que está em vigilância, respeito você que está em quarentena. Estou enviando esse vídeo justamente para poder estar com você em oração, estar com você no Espírito do Senhor, estar contribuindo com você nesse período que você não pode ir a um lugar que tenha uma placa denominado igreja, que é um local muito bom, abençoado. Eu faço isso também, vou à igreja e nos reunimos, porque é necessário que nós venhamos nos reunir. E essa igreja, você vai ver no estudo, na carta aos Romanos, ela se encontrava numa casa, mas era igreja, comunidade, o nome que você quiser chamar. Mas o significado é esse, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe, te dê graça, tenha intimidade com o Senhor Jesus e a glória seja toda para Ele sempre.